Olá pessoal, dando continuidade, a gente vai falar sobre, dentro de Jean Piaget ainda, tem a questão da adaptação. A adaptação do indivíduo em todo o seu processo de desenvolvimento, ele precisa ter um equilíbrio de duas esferas. Uma da acomodação e da assimilação. Então, toda vez que o indivíduo ele vai passar por uma fase de adaptação, ele vai ser o que? A acomodação desse conhecimento. Ele vai descobrir que ele está acomodado sobre aquilo, que ele já adquiriu aquele patamar. Mas, quando ele quer evoluir, quando ele quer crescer, quando ele quer sair de um patamar e ir para outro patamar, ele precisa de assimilação. Você hoje não sabe dirigir. Então você está no estado de acomodação. Para você tá beleza. Você aprendeu a dirigir, andar de bicicleta. Agora você precisa andar de moto. Andar de bicicleta, você já se acomodou em andar de bicicleta porque você sabe andar de bicicleta. Agora você precisa o quê? Andar de moto. Andar de moto é diferente. E como é diferente, você precisa ter assimilação de conhecimento. Se você não assimilar um novo conhecimento, então não vai ter. Então essas duas esferas de adaptação, você vai adaptar, você vai se adaptar a partir do momento que você reconheceu o estado que você está e o estado onde você quer chegar. Seguindo a organização. Refere-se a essa questão da organização dentro de Jean Piaget, refere-se à tendência de toda espécie, de todas as pessoas, de sistematizar e organizar os seus processos. Quando você vai fazer o seu arroz, como que você faz o seu arroz? Você esquenta a água para fazer o arroz? Ou você coloca água fria? Por quê? Por que você está falando de fazer arroz agora, Roberval? Por quê? Porque você aprendeu, você criou uma organização, uma sistematização de como fazer, de como se organizar. Eu aqui, o Roberval, gosto de coisa, pico alho, um pouquinho de cebola, eu vou dourar primeiro o alho, depois eu vou dourar a cebola, eu coloco o sal junto ali, eu não espero para colocar o arroz, eu coloco água fria, eu não preciso esquentar a água para colocar, entendeu? Mas isso tudo tem uma sistematização, tem como se fosse um ritual, uma forma organizada de eu fazer arroz. Você também tem isso aí. Isto é organização. Todo indivíduo, quando ele está aprendendo, ele está desenvolvendo a sua organização. Está me entendendo? Dentro da teoria de Jean Piaget, aí ele faz uma análise desse processo de organização. Então, todo indivíduo tem o seu processo de organização. O processo de acomodação, vamos voltar nessa questão de acomodação, refere-se à mudança que o organismo faz em suas estruturas, a fim de poder lidar com estímulos ambientais. Ele tem que se acomodar, refere-se a mudanças dentro do organismo. Essas mudanças dentro do organismo, por quê? Porque você vai receber estímulos ambientais e você vai ter mudanças. Você vai estar se estruturando e vai se acomodando àquela estrutura. Entendeu essa questão de acomodação? Eu já falei sobre acomodação já, mas essa acomodação é o ambiente de dar estímulo. E conforme a questão do seu aprendizado, você vai se acomodar. Aquilo se faz parte de você, fica natural. Então, esse é o processo de acomodação. A assimilação refere-se ao processo de que é o organismo mais o objeto que é transformado e se torna parte do organismo. Todo conhecimento que você não tem e você assimila, faz parte de você. Faz parte de você. Hoje, você que dirige, já tem sua carteira de habilitação. Antes de você não sabia dirigir, você foi fazer foi estudar. Foi o quê? Foi assimilar esse conhecimento. Quando você assimilou esse conhecimento, de tanto assimilação, ele passou a ser parte de você. E passa a ser acomodação. Por quê? Porque você se acomodou, você já adquiriu e faz parte de você. Então, assimilação, acomodação. Quando o indivíduo aprendeu? Quando ele acomodou. O que então é assimilação? É você reconhecer todo o processo que você ainda precisa passar e passar por ele. É o processo. É o caminho, entendeu? É você sair de A, chegar a B. Chegar a B, o trajeto é a assimilação.
está assimilando. Então é todo esse processo de aprendizagem. Então o conhecimento a partir da ideia de Jean Piaget resulta na interação do sujeito com o ambiente, mas o enfoque é no sujeito. O sujeito vai influenciar o seu meio e cada um constrói ao longo do seu processo de desenvolvimento o seu próprio modelo de mundo. Cada um cria o seu modelo. Por isso que a aprendizagem é individual. Ela é sistematizada internamente dentro do indivíduo, através do processo de acomodação e assimilação. Do que? Dos conteúdos, estruturas, esquema e função. Tudo isso é a teoria de Jean Piaget. Então, aí a gente vai falar as chaves principais para o desenvolvimento. A própria ação do sujeito. O sujeito tem que ter a sua ação. Se ele não tiver a sua ação, não tem desenvolvimento. O modo pelo qual esta ação se converte num processo de construção interna. Como o indivíduo vai agir no meio que ele está inserido. E a forma como ele vai agir com o meio vai se converter num processo de construções internas, de suas sinapses. Isto que baseia a ideia da tendência pedagógica, de uma linha de pensamento pedagógico, que é o construtivismo. O indivíduo está construindo. Ele está construindo. Ele está, através da sua interação com o meio, construindo as suas estruturas de desenvolvimento. Ok? Então, o outro fator que a gente vai pegar já, influências educacionais. A educação deve ser orientada para a autonomia. O indivíduo tem que ser autônomo, ele tem que aprender por si só. No momento em que a meta da educação é a formação de indivíduos autônomos, os educadores deveriam retornar à análise do desenvolvimento afetivo social. O indivíduo está sendo educado para ser autônomo, para ser dono do seu próprio nariz. Um abraço, até a próxima aula.